Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 15 de março, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E um drone americano MK9 foi abatido por um jato russo Su-27 aqui em águas internacionais no Mar Morto. Segundo os russos, eles não tiveram nada a ver com isso, o drone caiu sozinho. Os americanos dizem que os dois jatos foram dois jatos Su-27 tentando interceptar ele, jogar combustível, tentaram fazer o drone andar na região de turbulência atrás das turbinas do Su-27, coisa e tal. Nada disso derrubou o drone, até que em determinado momento um dos jatos Su-27 encostou no propulsor do drone, na hélice, e isso derrubou o drone. O drone teria se desintegrado lá no Mar Negro. E aparentemente os russos conseguiram pegar os destroços desse drone. Bom, qual a intenção disso daí, né? Isso tudo foi em águas internacionais, então certamente não há nenhuma justificativa para os russos fazerem esse tipo de coisa. A intenção pode ter sido obter o drone para fazer engenharia reversa desse tipo de drone. O MK9 Reaper é um dos drones mais modernos da Força Americana, mas a verdade é que eles já conseguiram drones desse tipo antes lá no Oriente Médio, então não sei se tem muita mudança nisso daí. A intenção dos russos pode ter sido justamente colocar medo nos americanos de uma escalada de confrontos, ou seja, é possível que a gente veja algumas vozes de propagandas russas lá nos Estados Unidos falando que, olha, tá vendo? Estamos causando confusão, perdemos um drone agora, se isso continuar, vai acabar chegando à Terceira Guerra Mundial. Aqueles papos que os russos querem incutir medo nos americanos para eles pararem de apoiar a Ucrânia, né? Não sei se isso vai dar certo, mas também pode dar errado, muito errado. Por quê? Porque isso pode ter o efeito exatamente o contrário. Uma vez que isso foi um ato de agressão russa contra os Estados Unidos, isso pode, de fato, instigar os americanos a dar mais ajuda para a Ucrânia, né? Os ucranianos, além disso, derrubaram um avião Su-24 aqui em cima de Bakhmut. E, por falar em Bakhmut, o Zelensky se reuniu ontem novamente com todo o alto comando ucraniano nessa guerra e decidiram mais uma vez que sim, vão continuar com a defesa de Bakhmut. Segundo eles estão dizendo, foi decisão unânime entre todos os generais ucranianos, né? Vocês sabem, tem havido uma certa discussão entre o pessoal especialista militar, se seria bom, se seria ruim, enfim, mas se todo o alto comando de forma unânime decidiu isso, então eu imagino que não tem mais o que discutir, né? E além disso foi revelado um plano russo completo para tomada de poder na Moldova, aqui. E basicamente é uma operação de infiltração e propaganda que levaria anos para acontecer. Esse plano é mais antigo que a guerra, mas parece estar sendo acelerado agora por conta da guerra com a Ucrânia, né? A questão que fica é, será que a Rússia conseguiria isso? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Um Abraço a Todos, Sagat Bordiev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, né? Bom, antes da gente entrar em qualquer assunto, repara que toda a Ucrânia está em alerta de ataque aéreo. Isso se deu justamente porque os aviões, tanto o MiG-31K levantou voo, mas também dois Tu-22 levantaram voo também em Chaikovka. Mas, segundo está dizendo o Ukraine Frontlines, esse reporte de ataque aéreo, esse alarme de ataque aéreo foi cancelado já. Aqui no mapa ele ainda está aparecendo, mas aparentemente não vai ter nada nesse sentido hoje, pelo menos por enquanto, né? Bom, a grande questão é o drone americano, né? Segundo estão dizendo, essa imagem aqui teria sido liberada por um dos pilotos do incidente, um dos pilotos russos do incidente, para tentar dizer que, olha só, os russos não tiveram nada a ver com isso, tá vendo? Passamos perto do drone, mas não tivemos nada a ver com isso, o drone que caiu ali na zona de turbulência e coisa e tal. Onde é que aconteceu isso? Aconteceu nesse ponto aqui do Mar Negro, dá para ver que é em águas internacionais, aqui perto da Bulgária e da Romênia. Segundo dizem os americanos, os jatos Su-27 ficaram tentando derrubar o drone, justamente jogando combustível em cima do drone, fazendo manobras para o drone ficar na zona de turbulência da turbina do Su-27, mas nada disso derrubou o drone.
Em determinado momento, o jato Su-27, com a parte traseira dele, tocou na hélice aqui, ó. A rede CBS americana fez uma simulação, fez uma demonstração de como é que teria sido o acidente. Isso aqui não é imagem, é só um modelo que eles criaram para explicar como foi o acidente, segundo a Força Aérea Americana, né? O acidente não, né? Como foi o ataque, né? O jato estava tentando derrubar o drone, fazendo ele passar perto, coisa e tal, mas aí ó, essa aleta traseira aqui, essa parte de trás do avião encostou na hélice do drone, e isso fez o drone perder a sustentação e acabar caindo, né? Então, segundo eles estão dizendo, foi isso que teria acontecido. Essa é a versão dos americanos. Como eu expliquei para vocês, a versão dos russos é que eles não tiveram nada a ver com isso, eles passaram perto do drone, o drone perdeu o controle e caiu, né? Depois dessa queda, os russos começaram uma operação de busca do drone, ou seja, como os russos estão ali perto, tem navios e coisa e tal, o Departamento de Defesa americano está dizendo que vai tomar todas as medidas possíveis para prevenir que o resto do drone caia nas mãos dos russos, né? Eles alegadamente já apagaram todo o software do drone e estão considerando como eles podem fazer uma operação de resgate. Porém, eles dizem que os navios navais russos estão muito mais próximos e provavelmente já estão se movendo para recuperar o drone, né? E de fato, segundo as comunicações russas, os russos recuperaram várias partes do objeto, né? Imagina-se que seja o drone MK9, incluindo partes do motor, fuselagem, nariz, asas e vários navios, né? Provavelmente BE-12, e possivelmente helicópteros foram usados nessa busca, né? Então os russos pegaram os restos do drone americano, né? O Ministério da Defesa russo liberou uma declaração hoje cedo dizendo que os dois Su-27 da Força Aérea Russa conduziram uma missão de interceptação quando o drone, sem contato com nenhuma aeronave russa, mergulhou em direção à água no Mar Morto e se destruiu, né? Os Estados Unidos, por outro lado, deram uma declaração. Essa declaração aqui foi dada pelo porta-voz das forças europeias, das forças americanas na Europa, dizendo que, olha só, dois aviões russos Su-27 conduziram uma interceptação não profissional e não segura com um drone MK9 americano de inteligência e monitoramento que estava em operação dentro do espaço internacional no Mar Negro hoje. Aproximadamente às 7h03, isso de ontem, na verdade, né? Um dos aviões Su-27 atingiu o propulsor do MK9, levando as forças americanas a derrubar o MK9 em águas internacionais. Várias vezes antes da colisão, os Su-27 jogaram combustível e voaram na frente do MQ-9 de forma despropositada, de forma insegura e sem preocupação ambiental e de forma não profissional. Esse incidente demonstra falta de competência em adição por ser algo, né, não seguro e não profissional. Ou seja, ele está colocando a coisa como se tivesse sido um acidente. Os russos foram negligentes com o MK9 e acabaram causando a queda dele, né? Nossa aeronave MK9 estava fazendo operações de rotina em espaço internacional quando foi interceptada pela aeronave russa, resultando na queda e completa perda do MK9, disse o general James Hacker, que é o comandante das Forças Armadas Americanas, né? Os Estados Unidos e os aliados vão continuar a operar em espaço internacional e nós pedimos que os russos se conduzam de forma mais profissional e segura. Enfim, o que está dizendo esse comunicado? Aqui é aquele negócio que a gente sabe. Os russos fizeram isso porque eles querem comprar briga com os Estados Unidos. Eles querem que os Estados Unidos se declarem nessa guerra e entrem nessa guerra de fato. Isso não interessa para os americanos, eles não ganham nada com isso. A Ucrânia sozinha já está destruindo a Rússia, para que eles vão entrar nessa guerra? Mas os russos querem muito esse tipo de coisa. Então os Estados Unidos não morderam a isca. Falaram, olha só,
Foi o avião russo lá, que é realmente muito não profissional e que acabou causando o problema, né? Segundo o Mark Kudkep, ele fala aqui que esse tipo de provocação russa com negação plausível, ou seja, veja, a história, ninguém tem a imagem do que aconteceu especificamente, né? E os russos vão dizer que não tiveram nada a ver com isso, que o drone caiu sozinho, foi a comunicado russo, eles estavam passando lá, fizeram a interceptação, o drone caiu sozinho, a gente não encostou no drone. É lógico, essa hipótese é basicamente nula, porque a gente sabe que esses drones americanos não caem dessa forma assim facinho, né? Mas, enfim, isso permite aos russos usarem a negação plausível. Eles, não tive nada a ver com isso, o drone caiu sozinho. E isso é uma tática de guerra híbrida russa usada o tempo todo, né? Não tem nada especial sobre essa última coisa. O que isso vai ocasionar não é o artigo 5 da OTAN, ou seja, não é a entrada da OTAN na guerra. Como eu falei para vocês, a OTAN não quer entrar na guerra diretamente e faz muito bem nisso. Não teria, isso acabaria perdendo apoio interno da população. É muito melhor armar a Ucrânia. A Ucrânia está ganhando da Rússia sozinha, né? Qual o problema de entrar esse pessoal todo na guerra, né? Mas o que eles vão fazer agora vai ser um exército de trolls falando sobre escalação e Terceira Guerra Mundial. E certamente é possível que isso seja o curso de ação aqui. Ou seja, o pessoal lá nos Estados Unidos, principalmente, né, querem aproveitar agora que os republicanos têm a maioria na Câmara. Como eu já expliquei para vocês, mesmo os republicanos, uma grande parte deles é a favor da ajuda à Ucrânia. Então, mesmo com os republicanos tendo maioria na Câmara, a ajuda à Ucrânia não deve parar, mas a Rússia nunca esteve numa posição tão favorável dentro da política americana como nesse momento. Então eles podem estar querendo usar isso para justamente fazer uma campanha de medo no público americano e convencer os deputados americanos a evitarem ou a diminuírem a ajuda militar à Ucrânia, né? Eu não creio que isso ajude, acho que não vai funcionar, mas pode esperar isso, né? É lógico, teve aqui o pessoal nos Telegram russos, né, comemorando a coisa, que é esse aqui. Isso aqui é uma mensagem no Telegram russo de um deputado de Gurulev, né? Ele está dizendo aqui, ó, eu estou lendo em alguns canais do Telegram como agora eles dizem, né, viva os patriotas, estamos felizes que eles derrubaram o drone. Meus amigos, eu garanto a vocês que todo mundo está feliz. Isso provavelmente é um dos momentos especiais dessa operação militar especial até o momento. As nossas Forças Armadas mostraram que a paciência do país não é ilimitada. Os fundos que os Estados Unidos e seus... eu não conheço essa palavra, confesso que eu não conheço o que significa Sixers. Os Estados Unidos, eu imagino que seja os seus capangas ou aliados ou alguma coisa do gênero, né? Transmitiram de informação para o exército ucraniano e seus mercenários. Também existem AVACs de reconhecimento e satélites de comunicação, como Starlink, e deve ter algo que a gente consiga fazer para botar a nossa inteligência no lugar, né? Não tenha dúvida que o heroísmo do piloto, sem dúvida alguma, merece uma medalha de uma premiação estatal, né? Então os russos estão comemorando, né? Não, que bacana, tá vendo? Mostramos para os Estados Unidos e coisa e tal, derrubamos um drone deles e coisa e tal. Sendo que, você sabe, os Estados Unidos tem um monte desses drones no final das contas, né? E essa é o outro lado, né? Isso pode gerar até o sentido exatamente oposto do que eles pretendem. Tá aqui, ó. O senador Mitt Romney, que é um republicano, mas é um republicano mais... ele é dos que apoia a ajuda americana à Ucrânia e coisa e tal, ele já está falando aqui, ó. A Rússia de Putin é nosso adversário e é muito importante para a segurança americana continuar apoiando a Ucrânia. A provocação de hoje também mostra o quão urgente é uma revitalização da estratégia no Mar Negro. Nós não podemos deixar para o Putin definir como serão as regras no Mar Negro, né? Esse artigo aqui é de dezembro de 2022. Foi justamente na época em que os Estados Unidos estavam considerando mandar o drone Reaper MK9 para a Ucrânia. Esse Reaper MK9, ele é uma arma formidável, tá? Isso é um jato, é muito melhor do que um jato, na verdade, porque não apenas ele tem todas as capacidades de um jato, inclusive para fazer bombardeio e tudo mais, como não precisa do piloto, o piloto é remoto, né? Então realmente, assim, seria excelente para os ucranianos
esse tipo de coisa. Na época, os Estados Unidos acabou deixando para lá, não vamos mandar agora. Entre as preocupações que os americanos tinham era exatamente a possibilidade dessa arma acabar sendo derrubada pelos russos e usada para fazer engenharia reversa. Os americanos, evidentemente, têm essa preocupação com todo o armamento que eles mandam para a Ucrânia. Por isso que eles demoraram tanto tempo, por exemplo, para mandar armamento de fato, né? Porque eles temiam que a Ucrânia iria cair rapidamente. Se eles mandassem armamento e a Ucrânia caísse, esse armamento ia acabar nas mãos russas. Foi só depois que os ucranianos mostraram que eles conseguiam, de fato, segurar os russos, que os russos não iriam conseguir tomar toda a Ucrânia, que o Ocidente começou a mandar armas para lá, né? É lógico, sempre vai acabar num campo de batalha alguma arma caindo nas mãos dos inimigos. Então essa era a preocupação dos americanos para não mandar o Reaper então. Agora, eles não têm mais essa preocupação, né? Ou seja, pode acontecer que isso daí seja exatamente a desculpa perfeita para os Estados Unidos mandarem mais armamento para a Ucrânia. Então, aqui, ó, o Tendar está apontando isso daqui. Ó. Algumas vezes você deve pensar, né? Mas os russos mostram que não tem nenhuma capacidade de pensar um pouquinho além da curva, né? O que isso significa você vai ver logo. Ou seja, o que ele está inferindo aqui é evidentemente que agora fica muito mais fácil que desses drones irem para a Ucrânia, porque, bom, o risco de fazer engenharia reversa não tem mais, né? Porque já tem os destroços lá. Então agora pode mandar que a Ucrânia vai fazer isso daí. E também com relação à engenharia reversa, é importante notar que esses drones já haviam caído no Oriente Médio, e pelo menos o Irã já tem destroços para fazer investigação em cima disso. Então, a gente não sabe se a Rússia já tem isso também, mas de qualquer forma já não é um segredo tão grande assim. Então, de qualquer forma, isso pode ser justamente a coisa que vai ajudar os ucranianos a receber o MK9. No final das contas, isso pode causar muito mais ajuda para a Ucrânia nesse momento. E também começou a ter uma discussão entre os senadores americanos, exatamente em função disso daí, do envio de F-16 para a Ucrânia. Era uma coisa que estava meio parada, o Biden falou, não, agora não, deixa quieto e coisa e tal. Depois desse evento, a liberação dos F-16 pode ficar muito mais fácil para a Ucrânia, né? Então, o que a Rússia quis fazer com isso? Ela queria que os Estados Unidos declarasse guerra, ou acionasse o artigo 5 e coisa e tal. Não conseguiu isso. Conseguiu mais ajuda para a Ucrânia no final das contas, né? Bom, é lógico, a gente só vai saber quais serão os efeitos reais desse tipo de coisa em alguns dias, né? Isso certamente ainda está sendo digerido lá pelo Pentágono, pelo comando americano, mas eu acho que se resume nisso daí, né? A Rússia quis fazer uma provocação para tentar mostrar valor e coisa e tal, porque está desesperada, não consegue ganhar no campo de batalha, está empacada lá em Bakhmut, não consegue avançar nem lá e sabe que a Ucrânia está preparando uma mega contraofensiva aí que vai ser algo realmente muito grande. Então estão tentando, estão no desespero. É uma forma do Putin tentar desesperadamente, pelo menos, justificar a derrota dele, dizer que não, os Estados Unidos declarou guerra, perdemos, mas perdemos para a OTAN, não perdemos para a Ucrânia, né? Enfim, vamos aguardar para ver como é que vai concluir essa história do MK9. A gente, lógico, vai continuar falando disso por aqui sempre que tiver alguma informação relevante, né? Bom, na linha de frente, ontem a gente teve aqui um Su-24 russo, um avião Su-24, um jato russo, que caiu próximo a Bakhmut, foi derrubado pela 93ª Brigada Ucraniana. Vamos dar uma olhada no vídeo aqui. O vídeo não mostra o momento da interceptação, mostra só o momento da queda do avião, mas dá para saber que é um avião porque dá para ver o paraquedas do piloto abrindo aqui, ó. Ali, tá vendo o detalhe do paraquedas do piloto? Então, ou seja, o piloto não se sabe se ele sobreviveu, ele ejetou antes do avião cair, mas foi derrubado aí o Su-24 ali próximo a Bakhmut. Além disso, nós tivemos ontem 2 ações de partisões particularmente com sucesso, né? Em Nova Kakhovka, os partisãos tentaram explodir o vice-presidente da administração militar da Rússia, coisa e tal, lá de Nova Kakhovka, só que como resultado ele foi ferido e foi levado para o hospital. Então esse cara não se sabe se ele morreu, mas ele está ferido lá no hospital.
E agora em Melitopol parece que o colaborador russo Ivan Tark foi explodido junto com o carro dele, e a imprensa russa diz que ele morreu no hospital. Ele era o apontado pelos russos como chefe da questão de transportes, né? O secretário de transportes lá da região, né? Na região de Zaporizhia. Então o carro dele explodiu e já está resolvido o problema dele. Bom, o que a gente teve ontem também? Em Belgorod, você teve aqui as defesas antiaéreas funcionando, então teve bastante interceptação em Belgorod. Pelo menos em um determinado momento, parece que algum dos mísseis ou algum dos drones de fato chegou a cair, ou pode ter sido o próprio míssil de defesa antiaérea que acabou caindo e causando uma explosão significativa ali em Belgorod, né? Belgorod é essa cidade aqui, ó, próxima a Kharkiv, é uma cidade na Rússia, né, bem na fronteira aqui com a Ucrânia, e aparentemente isso, olha lá, parece que ele atinge alguma coisa, né, tem uma explosão, em determinado momento a luz vai acabar, quer ver? Olha só, aí, ó, apagou a luz, pelo menos de uma parte da cidade apagou a luz aqui, ficaram sem luz no momento que estavam gravando a coisa, né? Ou seja, atingiu alguma coisa, o que que foi? Não dá para saber. Bom, os ucranianos também destruíram um depósito de munição russo que ficava ali próximo a Kherson, na margem esquerda do Dnipro. Eles têm feito isso com muita frequência, mas é relativamente difícil a gente ver efetivamente o resultado, né? Porque é meio raro você ter essas gravações. Aqui aparentemente foi feito com um drone, e o depósito que pegou fogo é esse daqui. Tem informações aqui, ó. É esse mesmo depósito que está nessa ilha aqui, próximo a Oleshk, né? Então é bem no sul aqui, né, nessa ilha aqui no meio do rio Dnipro, esse depósito foi atingido, né? Isso é algo que os ucranianos fazem quase todo dia, mas é raro a gente ter justamente a imagem da explosão do depósito de munição explodindo, né? Além disso, em Krustalny, além disso, em Rustalny, lá na região de Luhansk, também teve um local que era usado para tropas, né, para dormitório de tropas russas, que foi destruído. Dá para ver aqui um monte de militar aqui, e isso daqui fica em Luhansk, aqui nessa região, ó. Rustalny. E isso daqui é uma coisa significativa porque está bem atrás na linha de defesa, né? Está bem atrás da linha de frente, bem na retaguarda mesmo. Então, isso foi HIMARS, provavelmente, e mostra que realmente o pessoal consegue atingir bem aqui na retaguarda, né? A destruição foi bem grande ali. Bom, falando sobre Bakhmut, vocês sabem, a gente tem mostrado aqui que tem algumas pessoas, alguns especialistas militares que estão preocupados com a defesa de Bakhmut pelos ucranianos. O pessoal tem colocado que, na verdade, a Ucrânia não está conseguindo mais tanto efeito quanto conseguiu no início, ao manter Bakhmut, coisa e tal. E parece que ontem, mais uma vez, houve mais uma reunião entre o Zelensky e a cúpula militar, e eles fizeram questão do comunicado final dizer que a cúpula militar ucraniana, todo o alto comando da Ucrânia, de forma unânime, tomou a decisão de manter Bakhmut. Então isso certamente tem o objetivo de dar uma acalmada nesse pessoal. Vocês sabem a minha opinião sobre isso? Eu não sei, eu não estou lá, eu não vou saber, eu não tenho dados para dizer o que é melhor fazer ou deixar de fazer. Certamente é uma decisão arriscada, porque Bakhmut está num caldeirão aqui, está num enclave aqui bastante complicado, né? Existem ainda várias linhas de comunicação aqui entre Bakhmut e Chasiv Yar, mas elas estão cada vez mais sendo ameaçadas pelos russos aqui. Então existe um risco considerável de, se os russos efetivamente fecharem isso daqui, de você gerar uma grande tragédia aqui com os ucranianos nessa região, né? Mas é aquele negócio, por outro lado, também os ucranianos recuarem daqui, isso vai dar várias vantagens para os russos, né? Primeiro que vai diminuir a linha de frente deles, né? Então eles vão ficar com uma linha de frente mais organizada, isso significa que eles vão precisar de menos soldados para continuar expandindo.
também vai permitir que eles façam propaganda disso, finalmente tomamos Bakhmut e coisa e tal, certamente isso daria um boost na moral russa. E a outra coisa é justamente que os próximos da linha seriam Konstantinivka, Kramatorsk e Sloviansk, que são outras cidades aqui. Então, na verdade, os ucranianos abrirem mão de Bakhmut só significa que eles vão ter que fazer essa defesa em outras cidades, Chassivyar certamente, Konstantinivka, Sloviansk, coisa e tal. Sendo que Kramatorsk e Sloviansk, particularmente, são cidades muito grandes, muito importantes. Então, esse é todo o problema aqui, né? Os ucranianos deixam claro que Bakhmut não é uma cidade estratégica, mas que, como eles ainda estão conseguindo causar muitos danos nos russos, ainda vale a pena a defesa da cidade por causarem danos nos russos. E aí aquele negócio, aí fica o pessoal militar falando que eu acho que não tem não é assim não, que está muito arriscado, que não deveriam continuar fazendo isso. A minha posição é a seguinte: tomar decisão você tem que ter, antes de mais nada, informações adequadas para tomar essa decisão. E o fato é o seguinte, ninguém tem melhores informações sobre o que está acontecendo ali do que o exército ucraniano. A gente aqui do lado de fora, a gente tem informação, tem um monte de vídeo, um monte de coisa na internet, coisa e tal, mas a verdade é que os caras têm lá uma estrutura toda de inteligência para pegar essas informações. Então, se eles pegaram essas informações, têm essas informações todas, e com isso decidiram que vão manter a defesa da cidade, eu acredito que não tem mais o que questionar nesse assunto, mas acredite, continua muita gente questionando esse assunto, muita gente achando que o exército ucraniano deveria recuar aqui em Bakhmut, né? E muita gente estava atacando o general Syrskyi, que é o general que está comandando essa operação, e aí provavelmente por isso que o Zelensky reuniu todo o alto comando e fez questão de falar, olha, todo o alto comando ucraniano unanimemente decidiu continuar essa operação. De forma que agora não podem dizer que é só o general Syrskyi que tá fazendo errado e coisa e tal, não. Foi a decisão de todo o alto comando ucraniano, né? Não é um general que está tomando a decisão disso daí. Enfim, é o que eu falo. Não tem como saber se está certo ou se está errado, mas eu acho que tende a estar certo essa história, né? E logo em seguida, a vice-ministra da Defesa, a Hanna Maliar, anunciou que alguma coisa muito boa está acontecendo no norte de Bakhmut. Não disse exatamente o que era, mas disse que é algo, uma boa notícia que vai ficar clara em algum tempo, né? Enfim, tem gente falando sobre Dubovo, Vasilivka aqui, mas não dá para saber o que é exatamente. Pode ser só meramente uma forma de dar uma pitada de ânimo nas pessoas, né, sobre a situação em Bakhmut, porque a verdade é que se você acompanhar, os russos têm conseguido avançar lentamente, mas têm conseguido avançar aqui em Bakhmut. Aqui eles já começaram a ameaçar Minkivka, que é esse outro vilarejo aqui, já longe aqui na frente. E embora Orihovo-Vasilivka não tenha caído ainda está na mão dos ucranianos aqui, o fato é que os russos estão atacando a cidade e pode ser preocupante isso daqui, né? Por que o pessoal está falando em Dubovo-Vasilivka? Repara aqui que, segundo as informações do exército ucraniano, os russos bombardearam a cidade de Dubovo-Vasilivka. Você para pensar, como é que eles vão bombardear uma cidade que está nas mãos deles, né? Ou seja, pode ser que na verdade não esteja mais, que aqui ainda tenha batalha nessa região aqui, né? Enfim, não dá para a gente saber, é um fato que o grande objetivo ucraniano aqui é desgastar as tropas russas, mas vamos ver por quanto tempo isso vale a pena, né? Bom, o Defimon, que é um dos que acha que os ucranianos tinham que sair de Bakhmut, ele faz aqui a thread dele sobre a linha de frente, vamos dar uma revisada em tudo, embora eu adiante para vocês não tenha grande mudança em relação ao que a gente viu ontem. De novo, os russos tentam avançar aqui em Grianikivka e também Horobivka, mas sem sucesso, né? Nenhuma mudança aqui próximo a Kupiansk. Kupiansk, a gente está falando aqui da parte norte, aqui dessa região aqui, que os russos estão tentando avançar por aqui, né? Também próximo a Kriminá, tentaram avançar em várias direções, mas não teve nenhuma mudança significativa. Apesar de grande esforço da Rússia para empurrar o exército ucraniano para longe de Kriminá, na verdade eles estão conseguindo manter suas posições mais ou menos aqui. E
como eu falei para vocês, tem expectativa até que eles estejam mais adiante aqui, particularmente em Chervonopopivka. Aqui na região de Bakhmut, né, o exército ucraniano repeliu ataques na área de Berestov, não sei o que lá, Orihovo, Vasilivka e Dubovo, Vasilivka também, ou seja, Dubovo, Vasilivka, que em tese já está nas mãos dos russos, eles estão dizendo aqui que foi defendida pelos ucranianos, né? Enfim, mas não temos nenhuma confirmação disso. Segundo ele está falando aqui que parece que o Wagner tomou uma parte mesmo da Azov, tiraram uma selfie lá dentro da coisa. Essa aqui é outra selfie, além daquela que a gente mostrou ontem. Ontem a gente mostrou uma selfie. Aqui é outra selfie já dentro lá da Azov, né? Mas, de novo, é aquilo que eu falo para vocês. Isso aqui é um grupo pequeno de pessoal do Wagner. Não dá para saber se realmente eles já tomaram a coisa toda ou se foi só um grupo que entrou lá, tirou a foto e foi expulso, né? De qualquer forma, é melhor considerar que pelo menos parte da Azov, dessa grande metalúrgica, repara que ela vem até aqui embaixo, né? Uma área enorme aqui, industrial ali em Bakhmut. Pelo menos uma parte dela já está nas mãos do grupo Wagner, né? Aqui em Avdiivka também teve mais um monte de tentativa de avanço russo. De ontem para hoje não teve nenhuma novidade, mas lembra que recentemente os russos tomaram aqui Krasnohorivka, Vesely e Kamianka, segundo eles estão dizendo aqui, não foi tomada ainda, os ucranianos estão lutando por ela ainda, mas a situação não é fácil ali para os ucranianos, né? Então é isso daí, o Defimon hoje não falou nada sobre as críticas que ele tem feito sobre a questão dos ucranianos manterem Bakhmut e coisa e tal. Aparentemente, realmente, o alto comando ucraniano quer evitar qualquer tipo de questionamento nisso daí, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre a questão da operação para armar a religião, né, para desacreditar a religião ucraniana. Os russos têm usado a Igreja Ortodoxa Russa como uma forma de ataque. A gente vai até falar sobre isso. O pessoal está criticando muito que os ucranianos deram uma ordem de despejo para os monges da Igreja Ortodoxa Ucraniana ligada ao Patriarcado de Moscou, né? Eles têm que sair da Lavra de Kiev e tem um prazo até 28 de março para sair da Lavra e coisa e tal. E, é lógico, os russos querem pintar isso como uma coisa de intolerância religiosa e coisa e tal. E, muito embora não seja nada disso, o que existe realmente é a operação de espionagem russa ali, né? Eles falam também sobre a derrubada do MK9. Ele diz aqui que, dado que o Joe Biden repetidamente falou que não quer levar as forças americanas a um conflito direto com a Rússia e que o Kremlin, de forma clara e repetida, demonstra relutância em entrar em guerra com a OTAN, não tem razão para acreditar que isso vai escalar de qualquer forma, né? O que os russos querem é justamente o pensamento: ah, não, isso vai escalar, isso vai ficar sério agora. Não, não vai, vai ficar na mesma coisa. Bom, como a gente estava falando, os russos sempre usaram muito essa questão da Igreja Ortodoxa ucraniana com o Patriarcado de Moscou para fazer operações de espionagem, coisa e tal, né? E existe uma suspeita muito grande, existem evidências, na verdade, de que a Lavra de Kiev, que são os religiosos que ficam numa igreja que é antiquíssima lá em Kiev, né? Monastério da Lavra de Pechesk, que é do 11º século, é realmente uma coisa muito antiga, muito bonito esse monastério. E, como eu expliquei para vocês, né, a Igreja Ortodoxa, diferente da Igreja Católica que a gente está acostumado aqui, né, que a Igreja Católica todo mundo tem um papa só, é um papa que dirige a coisa toda. A Igreja Ortodoxa tem vários patriarcados que são mais ou menos independentes. A Ucrânia sempre teve um problema com essa questão do Patriarcado de Moscou. A Igreja Ortodoxa Ucraniana ela era regida pelo Patriarcado de Moscou. Isso mudou a partir de 2018, já existe o Patriarcado da Ucrânia, já existe a Igreja Ortodoxa Ucraniana ligada ao Patriarcado da Ucrânia, mas ainda existem várias igrejas, ainda existe a Igreja Ortodoxa Ucraniana ligada ao Patriarcado de Moscou. E o problema é que a Rússia usa isso para infiltrar agentes, para infiltrar operações de informação e coisa e tal. Então, com essa guerra, os ucranianos não têm alternativa que não seja, no caso de se verificar
o real uso deles para coisas de informação, para apoio à informação, à desinformação russa, eles têm atuado dessa forma. Já fizeram várias vezes, né? E agora eles estão expulsando os padres do monastério ali do centro de Kiev, justamente por conta desse tipo de investigação, né? E lógico, o que acontece? Os russos, a propaganda russa tenta colocar isso como uma intolerância religiosa, que não aceita a religião, que está expulsando padres, porque isso repercute muito mal entre o Ocidente, né? Particularmente os americanos, né? Os Estados Unidos inteiro foi fundado com base nesse negócio de acabar com a intolerância religiosa. Muitos dos imigrantes ingleses que foram para os Estados Unidos estavam justamente fugindo de perseguição religiosa. Então esse discurso da perseguição religiosa cola muito com os americanos, mas é mentira, não se trata de perseguição religiosa, se trata realmente de redes de espionagem russas ali, né? E o próprio Igor Strelkov fala isso daqui, fala que os russos têm tentado usar esse tipo de coisa há muito tempo, e de fato, infelizmente, o patriarcado de Moscou está exatamente nesse caminho de podridão feito pelo Kirill, de ser usado para objetivos militares e coisa e tal. É lógico, o Igor Strelkov, ele é russo, né? Ele está a favor da Rússia, mas ele fala aqui que a Igreja Ortodoxa Russa, de fato, é um antro de podridão de uso militar, uso para espionagem lá na Ucrânia, né? Bom, o Michael Weiss, que é um jornalista americano bastante reconhecido, ele conseguiu acesso a documentos secretos da Rússia com o plano deles de desestabilizar a Moldova. Então, ele tem aqui a reportagem que ele fez, mostrando como é que são esses planos e coisa e tal, e a gente sabe que estão havendo protestos na capital da Moldova, em Chisinau, justamente o pessoal pró-Rússia, né, que é uma pequena minoria, mas que existe, é lógico, sempre tem os malucos em qualquer lugar, né? Então esse pessoal está fazendo protestos contra o governo e coisa e tal, e a ideia dos russos, na verdade, isso faz parte de um plano muito maior de desestabilização do governo e de tomada do poder através de partidos favoráveis a Moscou, né? Então o que ele fala aqui é que é um plano feito pelo FSB, pelo SVR e pelo GRU, que são os três serviços de inteligência, ou os três principais serviços de inteligência russos, né? E é um plano que tem várias etapas, tem uma atividade para curto prazo, em 22, médio prazo, 25, e longo prazo, 2030, e que, na verdade, esse plano é de 2021, tá? É de antes da guerra. Os russos estão só colocando ele em operação agora. Mas é aquele negócio que eu falo para vocês, o plano dele consiste justamente em criar partidos conservadores na Moldova e vender a ideia de partidos anticomunistas e coisa e tal, e anti-movimento woke americano ou do Ocidente, que isso ainda ainda tem ressonância com muita gente do leste europeu. Eles têm uma resistência grande a esse tipo de coisa, né? Não tanto quanto na Rússia, evidentemente, não tanto quanto deveriam ter. Eu, de vez em quando, acho também que existe algum exagero nessas pautas LGBTQ extremas, mas é lógico, isso não é motivo para desqualificar totalmente o movimento. É uma questão de você ajustar aí a amplitude desse tipo de coisa, né? Enfim, a ideia deles é justamente fazer partidos mais focados em religião, em tradicionalismo e coisa e tal, e dessa forma tentar tomar o poder lá na Moldova. O grande problema disso é que eles tentaram exatamente esse mesmo plano na Ucrânia. Vocês lembram o partido do Medvedchuk? É exatamente isso. Eles botaram um partido que era um partido pró-vida e não sei o que lá, e fazendo um monte de campanha mais tradicionalista e coisa e tal. Só que os ucranianos enxergaram direitinho através disso, percebendo que não, é só um partido pró-Rússia. Não tem nada além disso, não tem evidência, não tem nenhuma coisa ali, é só mesmo um partido pró-Rússia, né? A mesma coisa na Moldova, o pessoal vai enxergar direitinho através disso daí, não vai ter surpresa nenhuma no final das contas. Eu acho que muitas vezes o pessoal superestima essa capacidade russa de provocar mudanças sociais nos países. Não, os russos são bons em coletar informações, em se infiltrar, em tomar decisões pontuais dentro do governo como infiltrados. Isso eles são muito bons. Agora, conseguir convencer o grande público, fazer operações desse tipo para mudar a opinião do grande público,
Eu acho que o pessoal superestima essa capacidade dos russos. Eles adorariam conseguir fazer isso, mas não conseguem, né? Então eles estão falando aqui as várias ações que eles fizeram, justamente tentando minar os partidos a favor da Europa, a favor do Ocidente, e tentando crescer os partidos mais tradicionalistas, que seriam pró-Rússia, justamente. E a ideia é que, a longo prazo, eles conseguiriam colocar na Moldova um presidente pró-Rússia, e daí ficaria tudo mais fácil para o Putin, né? Era o mesmo plano que eles tinham na Ucrânia, e eles acabaram invadindo a Ucrânia porque viram que esse plano não estava funcionando, os ucranianos não caíram no papo do Medvedchuk. Bom, a gente falou ontem sobre a possibilidade da Suíça mandar alguns sistemas antiaéreos para a Ucrânia, e parece que o movimento é ainda maior do que esse. Parece que a Suíça está ponderando deixar a neutralidade nessa guerra para apoiar abertamente a Ucrânia, né? A gente falou ontem que ela está se desfazendo de sistemas antiaéreos muito, muito bons, sistemas ingleses, mas que pertencem ao exército da Suíça, e a ideia era talvez devolver esses sistemas para a Inglaterra, de forma que a Inglaterra pudesse doar esses sistemas para a Ucrânia. Com isso, a Suíça manteria a sua neutralidade nessa guerra. Mas segundo a gente tem informações novas aqui, o que está acontecendo é mais do que isso. Eles já estão cogitando de fato abandonar a neutralidade e apoiar abertamente a Ucrânia, o que seria uma coisa excelente. Os suíços têm muito armamento, têm muita coisa que podem ajudar, podem contribuir para o lado certo nessa guerra, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.